Então, muito boa noite para vocês, muito boa noite para quem está entrando no chat. Vou me apresentar aqui para o povo, né? Eu sou o Filipe Brasiliano, sou autor independente, também designer de conteúdo e colagista, né? Tenho feito capas para autores independentes, para revistas e editoras. Eu tô tocando esse projeto, né? Ele tem um caráter coletivo que é a Ordem da Traça, né? Ele surgiu como um clube de leitura focado em revistas literárias, mas a gente está ampliando aí o conteúdo, tá fazendo rodas de conversas no Twitter, está fazendo entrevistas e procurando até resenhista, gente, para resenhar contos, né? A gente tem um foco em contistas independentes. Eu fiz esse projeto, organizei esse projeto junto com os meus amigos e parceiros, né? A Alicia e a Dani são uma delas, inclusive a Dani está entrando agora, né? É a nova membra da Ordem. Eu vou deixar elas se apresentarem para vocês, começando pela Alicia. Lícia, conta um pouquinho sobre você e seu envolvimento com literatura e revista. Oi, eu sou Lícia Maia, sou de Pix Piauí, também sou autora independente e atualmente eu estou na equipe editorial da revista Efeito Coliteral, que foi fundada pelo escritor cearense S.A. Ribeiro Neto. E fora isso eu tenho experiências com publicações em revistas e é isso. Eu ia pedir para você contar um pouquinho mais sobre a revista, né, que você está editando. Assim, a revista Efeito Coliteral é uma revista curtinha que alia literatura e artes visuais. Então, todo mês a gente convida um escritor e um fotógrafo ou ilustrador. Tem a proposta de casar o tema com os textos e a ilustração e pretende ser um respiro mesmo de literatura, ali, uma revista mensal e pretende ser um respiro de literatura para quem está aí nesse corre, nessa vida louca, corrida que a gente leva e não quer perder o hábito de leitura, tanto é que os textos são muito curtos. A gente trabalha muito com microcrônicas, micropoemas também. E quem quiser acessar, tem um link na minha bio, convido todo mundo que quiser, porque é uma revista realmente muito bonita. A cada edição, eu acho que o Carlinhos supera. E é isso. Muito bom. E você, Dani, conta um pouquinho sobre você. Aliás, bem-vinda, né, à Ordem da Traça. Conta um pouquinho sobre o seu envolvimento com literatura. Primeiramente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Certo. Bem, me chamo Daniele, sou recifense, tenho 29 anos. Comecei a escrever aos 17, né? Meu contato com literatura começou na adolescência, né? Já no finzinho dela. E eu fui incentivada por uma colega de escola a escrever uma fanfic, e daí a minha paixão por escrita e literatura começou, né? Pausei em alguns momentos, eu parei aos 19 anos para me dedicar à faculdade, e quando eu já não estava mais aguentando a faculdade, voltei a escrever como refúgio, né? E lancei meu primeiro livro acho que foi, estou tentando lembrar, que foi 2016, entre 2015 e 2016, pausei também durante esse tempo, e voltei na pandemia, né? Já que estávamos em casa, sobrava muito tempo, vamos dizer assim, ocioso, e eu fui convidada para participar de uma antologia. Eu nunca tinha participado, né? Confesso que eu tenho um pouco de receio de participar de antologias e outros métodos coletivos em relação a isso, mas foi tranquilo, graças a Deus, e eu espero que até o final do ano eu esteja lançando uma noveleta. Explicando para o pessoal que está assistindo um pouquinho sobre a Ordem, né? Todo mês a gente seleciona 2 contos de revistas diferentes. A gente tenta sempre não repetir revista ou autor para ter uma maior diversidade de gente participando, de temas e revistas também. A gente quer apresentar o maior número de espaço para que você, né, que escreve, que quer publicar o seu texto em algum lugar, conheça e tenha um lugar assim, né? A gente incentiva tanto o estímulo, né, de leitura dessas revistas, quanto a participação. Então, a gente incentiva que você escreva e envie seus textos para os editais que estão abertos.
Hoje a gente não vai falar aqui na live sobre os editais que abriram esse mês ou vai abrir o mês que vem, mas no Instagram, aqui no feed, eu vou deixar sempre todo mês um post só para isso, para vocês ficarem por dentro do que está aberto aí, do que está lançando, né, do que está pedindo texto. Então, esse mês a gente selecionou 2 contos, um que foi o da Paula Crucial, Histórias da Chuva, que foi publicado Da Faísca. na Faísca da Mafagafa, né? Isso. E da Luísa Montenegro, que foi publicado na revista Noturna, né? A gente vai começar comentando o conto da Paula. Infelizmente, ela não vai poder participar. Eu tinha convidado ela como convidada especial para a gente comentar o conto dela, né? E perguntando para a autora, mas ela não vai poder participar. Porém, no mês que vem ou depois, ela já deixou aí dito, né, que ela quer participar sim de lives, rodas de conversas e o que for que a gente fizer. Sobre o conto da Paula, né? Eu conversei com ela. No feed do nosso Instagram aqui da Ordem tem uma breve entrevista que eu fiz. Perguntei algumas coisas relacionadas à literatura que ela faz, que ela produz, e ao conto específico que ela publicou na Faísca, né? Então, assim, o que eu escrevi foi que, inspirada por exercícios de escrita, Paula conta sobre uma discussão em trânsito entre boatos e convicções sobre a chuva. Aí tem um trecho que eu acho muito bom, é o início do conto, mas diz bastante, assim, já pauta sobre o que vai ser o conto e sobre o que a gente vai ler, né? É um diálogo, vale destacar, né, que o conto dela é um diálogo, né? Tem bastante diálogo. E começa assim: um dia choveu tanto que as casas se levantaram do chão. Você sabia disso? Tulipa olha para mim com descrença. É verdade. Elas esticaram as pernas, que eram até bem resistentes, considerando o quanto eram finas, afastaram as pessoas da enchente que a tempestade provocou. Não, não, disse Tulipa. Não foi assim. Isso aí é história. Na verdade, um dia choveu tanto que as casas se desprenderam e boiaram, como barcos. Elas navegaram na enchente. Eu tinha quase certeza de que elas se levantaram. Digo, tentando me lembrar. Não, acho que você se confundiu. Acho que sim. Talvez porque eu saiba coisas demais sobre a chuva. Fechei a janela do carro, percebendo que as nuvens escuras lá em cima finalmente começavam a descarregar água sobre a estrada. Você sabe coisas demais sobre a chuva? Disse Tulipa, olhando as gotas batendo no vidro. Você sabe de boatos, no máximo, histórias para criança dormir. Esse é o início do conto, né, um trecho que eu separei, né, que eu acho que fala bastante, já pauta o que vai ser esse conto. Aí eu queria começar perguntando para vocês, né, qual foi a percepção de vocês sobre o conto, né, geral e a interpretação que vocês tiveram. Aí começando pela Lícia. Eu adorei esse ponto, porque eu adoro histórias de chuva. Chuva sempre mexe com o meu humor. Então, assim, de fato, essa primeira frase, ela já dá a tônica do conto. A gente já sabe que vem algo de absurdo, algo de insólito. Eu gostei muito desse recurso da autora de não situar no tempo e no espaço. Quer dizer, ela situa no espaço porque a gente sabe que são duas personagens conversando dentro de um carro. Chega um momento que elas fecham a janela, né? Mas a gente não sabe para onde é que elas estão indo, a gente não sabe qual é o background dessas personagens. E ainda assim o conto faz todo sentido, porque o foco do diálogo, pelo menos foi a impressão que me passou, não é exatamente narrar uma história, mas contar sobre ideias, as ideias desses personagens sobre a chuva. E aí, sobre o final, eu tive uma interpretação, tem um final aberto, né? Ela não explica bem o que acontece nesse final. E a interpretação que eu fiz foi bem triste, na verdade. Na minha opinião, a galera morre no final. Foi essa leitura que eu fiz. Mas eu queria que outra pessoa tivesse feito outra leitura, porque para mim é um acidente. Tipo, olha em volta, sem tirar o pé do acelerador, segurando o pino no volante. E aí a personagem fala: um dia choveu tanto que tudo que é à nossa volta são nuvens.
Assim, eu espero que tenha outra explicação mais absurda, como, por exemplo, sei lá, eles foram em direção aos céus, indo para aquelas nuvens de ideias que eles estavam vendo e comentando sobre antes, né? Só que minha cabeça, muito racional e muito grudada na realidade, pensou logo, desgraça. Não tinha pensado nisso, não? Elas podem ter falecido assim, né? Ah, que bom que tu não pensou. Mas eu acho que a Dani pensou nisso. Tanto que, assim, durante o formulário, desculpa, gente, interromper alguma coisa, não. Não, interrompeu não. Eu coloquei um passeio no céu, né? Eu até anotei aqui, antes de passar para o formulário, porque eu já achava que se tratava de duas pessoas mortas já. E elas estivessem assistindo a tudo lá de cima. E cada uma estivesse atrelando emoções humanas às funções da chuva, né? E esse comecinho assim, acendeu bastante, que ela estava tentando tranquilizar a menina durante esse diálogo, já prevendo um acidente. Né? Ela, não, você sabe coisas demais sobre a chuva. Né? Enquanto ela tenta amenizar e contornar a situação como se fosse com diálogos mais infantis, digamos assim. Interpretação Interessante, ó. bacana. Pensado por esse lado, eu achei o máximo. Sim, mais uma interpretação. Eu também não tinha tido essa interpretação, né, de que elas já poderiam estar no céu, né, um passeio no céu. Eu não tinha pensado nisso. Para você ver, quando eu conversei com a Paula, eu joguei a minha interpretação para ela, que para mim era muito mais pé no chão. Eu pensei muito naquelas discussões que eu não sei se vocês tiveram esse ano, principalmente esses últimos anos. Quando você vai debater com alguém, discutir com alguém, a pessoa vem com um monte de teoria meio maluca, né, com umas ideias meio estranhas, que é só baseado em boato, baseado em nada, ela não tem muito fundamento. E eu fiquei, caramba, é isso, né? Porque a pessoa tá no carro ali, discutindo com você, teimando. Não, é porque eu sei coisas demais, sabe? E na verdade não sabe nada. Para mim era um negócio mais pé no chão. Eu não tinha pensado por esse lado mais insólito, né? Como a Alice pontuou. Bacana, é um conto curtinho. Eu achei esse conto interessante demais, porque ele é um conto curtinho e, para ver, né, ele gerou três interpretações diferentes. E na entrevista da Paula para a Ordem da Traça, ela fala algo nesse sentido, né? Que ela escreveu esse conto. Quando ela se sentou para escrever, ela tentou meio que se desprender um pouco, assim, de regras, de alguma rigidez, às vezes trava a nossa escrita. Ela deixou fluir muito, né? Então, foi um conto que ela escreveu bem livremente. E eu acho que super funcionou, cara, porque é, todo diálogo pontua ali pequenos absurdos, mas todos eles fazem sentido de alguma forma na cabeça do leitor. Então, achei interessantíssimo. Tem outra coisa que a Dani comentou no formulário, é que uma das passageiras é criança, né? Como é que você pensou nisso, assim? Quando ela citou garota, o termo garota, eu associei uma criança, né? Até pelo diálogo, que crianças gostam de teimar, né? Então, Assim, durante esse diálogo, ela só pode estar discutindo com a criança, tentando amenizar ela de alguma forma, enquanto, sei lá, um acidente acontece, ou enquanto elas estão, sei lá, se transportando para o céu. Eu pensei em anjos, pessoas mortas, foram tantas teorias que no final das contas, eu disse, meu Deus, eu acho que eu estou ficando doida, porque eu tinha umas 10 percepções em relação a essa história. eu não cheguei a associar o garoto à criança. Agora, uma das interpretações que eu tive foi de realmente um mundo assim, bem diferente do nosso. E de serem flores conversando, porque uma das personagens se chama Tulipa, né? Então, pensei que poderia ser algo nesse sentido, e que esse carro não fosse talvez um carro, né, como nós conhecemos, mas enfim, uma outra dimensão, algo nesse sentido. E aí as flores, tipo, as pétalas das flores muitas vezes são levadas pelo vento, né? Então poderia ser algo assim. E elas estão aí discutindo sobre a humanidade, né? Não só sobre a humanidade, porque todos os seres vivos, na verdade, né, que são feitos de água. Ah, esse foi outro elemento que eu achei muito importante no conto, porque a autora conecta tudo com a água. Então, as ideias, elas vêm de baixo para cima, escapam e depois vêm de cima para baixo nesse movimento de evaporação da água. Ela mistura o ciclo da água com o conto de uma forma assim fantástica, né? Fantástica no sentido enfim, algo que foge à realidade.
Então, eu achei também muito bacana isso. Dá um sentimento legal na gente quando a gente lê. Sim, e é como vocês falaram, né? Cabe muitas interpretações. Essa é uma delas, né? Essa coisa de e se essas personagens elas forem plantas? A gente não, né? Não foi dito, mas uma delas se chama Tulipa e elas estão falando o tempo todo de processos biológicos, né? Acho que a Dani comentou isso também no formulário, não foi, Dani? Alguma coisa a ver com o biológico? As funções biológicas atreladas às funções humanas, né? Esse quesito de fluidez, de sentimentos que esse movimento da água, tanto em chuva quanto gasosa e sólida, sei lá, líquida, agora misturei as coisas, em relação aos sentimentos que às vezes a gente, né, em certas situações da vida a gente não sabe o que sentir. Então, assim, a gente passa por diversas emoções e isso e sei lá, eu tentei conectar com o movimento da água, no quesito assim, fluidez, assim, generalizando. Acho isso muito bom. Agora falando mais da questão assim, como que impactou, né, a vocês, a Alicia comentou sobre as personagens, né? Falou sobre a chuva, aliás, sobre como que revela, né, muito dos personagens. Ah, sim, é que o diálogo revela muito sobre as ideias dela. Como eu falei no início da nossa conversa, a gente não conhece o background dessas personagens. Tanto é que a autora deixou propositalmente, acredito eu, margem para essas especulações. São pessoas, são anjos, são seres místicos, são cores. Quem são, né? Quem são esses seres que estão conversando? Só que diz muito sobre as ideias dela. E de uma forma assim muito clara, porque já aconteceu de eu pegar textos para ler, né, que às vezes você tem ali um diálogo, ou até mesmo um monólogo, que você vê que o autor está querendo expor uma opinião. Só que às vezes o diálogo não funciona, não fica verossímil. E aí fica parecendo que o texto foge do gênero narrativo, foge do gênero literário, fica parecendo mais um texto ali dissertativo, argumentativo. E no diálogo criado pela Paula, tudo se encaixa perfeitamente. São personagens dando suas opiniões e o próprio fato delas terem esse embate, uma disse uma coisa, a outra tema, fala outra coisa, né? Ah, não, mas você são só boatos, que não, eu sei muito sobre a chuva. Esses embates entre esses personagens é o que eu acho que dá essa verossimilhança, que faz com que o diálogo, por mais absurdo que seja, pareça muito real. Sobre essa coisa do diálogo, eu gostei muito também, porque é em primeira pessoa e é exatamente na pessoa que está ali acreditando em boatos, ou como a Dani falou, a criança, né, que tem essa mentalidade mais infantil, que acredita mais no fantástico, né? Tudo que ela acredita, as certezas dela, envolve o fantástico, né? Tudo muito doido. E a outra pessoa faz o contraponto o tempo inteiro, né? Então, achei muito legal ela trabalhar a primeira pessoa justamente no narrador não confiável, né? A gente pode chamar assim. Uhum. E você, Exatamente. Dani? Você falou sobre a Eu não infância, né? Te remeteu a lembranças. Sim, principalmente o cenário. Eu acredito que nas duas narrativas foram fundamentais, né? Essa coisa de céu, de transmitir tranquilidade enquanto ela conversa para entreter a criança. Eu me remeteu à infância, né? Que meu pai tem muito isso quando a gente viaja, ele sempre conversava porque ele sabia que eu tinha medo de viagens longas, né? Em carros, de qualquer modo, ônibus, carro, avião, ele sempre conversava para tentar me tranquilizar. Então, resgatou algumas lembranças de infância esse diálogo. Uhum. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi quando criança de falar assim, o que que é a chuva? Aí falar assim, a chuva é quando Deus chora. Ah, é São Pedro que tá estendendo as roupas no varal, sabe? Sempre tem umas historinhas assim. Eu acho que teve esse sentimento, passou essa sensação também, né? Esse conto. Agora, de questão assim de identificação, você comentou sobre que você se identificou com a condutora do carro, né? Com a motorista, a Tulipa, né? Quer comentar assim, de que forma que você se identificou? Eu costumo fazer a mesma coisa, conversar com crianças enquanto elas estão agitadas, eu invento histórias, entre outras coisas, e as crianças, né, algumas falam coisas absurdas, né, atualmente, mas a gente tenta contornar. Então, eu identifiquei muito com ela nesse quesito de tentar conversar com a criança, tentar.
amenizar, né, enquanto ela está agitada. E eu, né, cheguei a essa conclusão, assim, que eu estou muito mais próxima da condutora do carro do que da menina. Sim. E você chegou a se identificar com alguma situação, algum diálogo ali, ou algum dos personagens, Lícia? Bom, eu acho que eu me identifiquei mais com a questão do tema em si, porque, né, como eu falei, adoro histórias de chuva. E o título já é esse, né, que é um título assim, simples, mas quando você lê o texto, remete, dá um gostosinho, sabe? Tem esse quê mesmo de infantil. Então, eu acho que eu não me identifiquei tanto assim com os personagens, né? Porque a gente não conhece muito sobre eles, mas com o tema em geral. E com a ambientação que a autora fez, né? Inclusive, sobre a ambientação, é até interessante que os dois contos que a gente leu, né? Eles têm ambientações parecidas, principalmente no início. Depois a gente vai comentar sobre o Rendeira de Ossos, mas os efeitos são completamente diferentes. Questão de abordagens e elementos narrativos, vocês já comentaram algumas coisas que eu acho que já responde, né? A Alicia falou sobre o texto ser em diálogo, falou sobre aonde se passa, né? Que se passa no carro, na chuva, falou também sobre como é focado em ideias. Então, acho que já foi até discutido aqui, né? E a Dani falou também sobre o cenário, né? E o quão remete, né, à tranquilidade e o empurrãozinho à imaginação. Mas aí eu volto na coisa das interpretações, né? Assim, de como eu me identifiquei. Eu também me identifiquei com a personagem que é a motorista, a Tulipa, porque ela fica fazendo contraponto às ideias da outra pessoa que está com ela no carro. E assim, ela tem uma paciência gigantesca, né? Porque a pessoa fica trazendo boatos e ela fica tipo, não, não é isso, não é bem assim, não, você tá viajando, você não sabe disso, sabe? Ela tem uma paciência, porque se fosse outra pessoa já tinha explodido com a personagem lá, né? Mas eu gostei bastante de como foi construído isso mesmo, e é impressionante, né? Porque a Paula comenta que isso foi um exercício de criatividade. Eu tenho promovido também exercícios de criatividade no meu perfil, no Filipe Brasiliano, mas só que para microcontos, né? E tem que escrever um microconto até 300 caracteres. E é muito massa ver assim, as pessoas praticando mesmo literatura e trazendo histórias que a gente acha que não cabe. Fala, 300 caracteres não cabe, mas cabe e dá para contar umas coisas muito massa. E ali a Paula conseguiu, né, fazer isso. É um conto curto, assim, né? Se vocês acessarem o link da bio aqui da Ordem, quem está assistindo vai poder ler esse conto lá na Faísca, na newsletter da Faísca. Você vai ver, é um conto curto, rápido, né? E que ela conseguiu trabalhar tudo isso que a gente está falando aqui, né? Todas essas interpretações. A questão de como que a Paula conseguiu subverter? Como que vocês acreditam que ela subverteu, né, o texto, a história, para vocês? Como ela subverteu? Então, como vou ser repetitiva, cara, porque pra mim Ah, realmente eu gostei muito do fato dela não ter ambientado isso, sabe? Ela não ter amarrado a ambientação. sim. Isso pra mim foi um dos pontos altos. Mas outra coisa também que eu achei muito bacana é como ela subverte a lógica mesmo das ideias, né? Ela meio que o conto mostra pra gente que não existe só uma versão do mundo, não existe só uma leitura do mundo. Ela traz outra leitura. Inclusive, ela traz dois pontos diferentes. Porque, por exemplo, você vê que a motorista, ela tem uma ideia, ela tem uma visão muito mais otimista da chuva. Ela fala, um dia choveu que as casas se levantaram do chão, elas tinham pernas bem resistentes, apesar de finas, e afastaram as pessoas da enchente. Enquanto a outra falou, não, as casas se desprenderam do chão e boiaram. Ou seja, a motorista, ela tem uma visão de mundo mais otimista, enquanto a outra não tem essa visão, né? E eu acho isso muito bacana, porque a chuva traz essa dualidade. Ao mesmo tempo que chuva é sinal de esperança, é sinal é, né, plantação, de separação do campo, esse tipo de coisa. É sinal também de relaxamento, um dia bonito. Ao mesmo tempo, para muita gente, é sinal de ficar desabrigado, é sinal de deslizamento de terra, de insegurança na residência. Então, a chuva tem essa dualidade. Ela é boa e, ao mesmo tempo, ela provoca
esses transtornos, ela provoca essas questões. Não é só culpa da chuva, né? A gente sabe, mas enfim, essa dualidade, eu acho que a Paula trabalhou muito bem isso no conto. Ela mostrou diversas leituras do mundo no conto extremamente curto. Então, para mim, essa foi a subversão que ela trouxe. Sim, você fala também sobre, se coloca aqui, né, no formulário, que a Paula colocou a natureza como a grande protagonista do conto, né? Isso é massa também, né? A água Sim, é quem forma o ser humano, mas aí a gente comentou aqui, né, de que talvez os personagens possam ser plantas, né? Ou outra coisa, né? Outra forma biológica. E o tom levemente absurdo contribui para deixar a narrativa ainda mais envolvente. Isso aí foram os seus comentários. sim, com certeza. Tem algum comentário sobre isso, Dani? Não, o que ela falou já foi tão definitivo, uma interpretação maravilhosa. Eu não tenho nem nada a acrescentar. Então é isso, acho que a gente conseguiu comentar aqui o conto da Paula, como é um conto curto, não tem muito mais o que dizer, né? A gente destrinchou aqui, né, todos os elementos mesmo, personagens, o formato do conto, ambientação. Esse foi o primeiro conto que a gente leu. Queria saber de quem está assistindo, né? Qual que é a relação de vocês com revistas literárias? Se vocês escrevem, se vocês são apenas leitores, né? Quais revistas vocês acompanham, né? Fala um pouquinho também sobre a literatura de vocês. A gente quer conhecer o público que acompanha a ordem, tá bom? Enquanto isso, né, a Luísa, né, que é a próxima autora que a gente vai comentar aqui, ela vai participar da live, ela vai ajudar a gente aqui, responder algumas perguntas. Inclusive, eu acho que tinha uma pergunta no formulário que era que pergunta você gostaria de fazer para o autor ou para a autora, né? Vocês lembram mais ou menos da pergunta que vocês queriam fazer para a Luísa? Eu acho que foi alguma Ixi, coisa vocês em. estão esquecidas, né? Basta. Ainda bem que tá anotado aqui, eu vou fazer ela, então. Da minha eu lembro, eu queria saber se foi intencional a questão dela ter colocado uma protagonista que é pesquisadora, que está nesse ambiente acadêmico, mas eu lembro também que tive a pergunta, que é outra pergunta específica. Entendi. Ó, se vocês. É que eu não sei como que tá aí o jeito de vocês. Se vocês têm. Vocês estão fazendo a live, né, comigo aqui pelo celular e vocês têm um notebook, um computador próximo. Mas eu mandei no WhatsApp a pauta, tá? Lá no grupo, para vocês acompanharem também. Eu falei sobre desafio de escrita, exercício e tal. Você, Lícia, tá no Escreviventes, né? Lá vocês também fazem esse tipo de desafio, de exercício? Sim, lá nós temos desafios que atualmente estão acontecendo na frequência mensal. Antes a gente fazia desafios semanais, né? Só que o grupo cresceu muito. Hoje nós temos, acho que mais de 300 mulheres nos escreventes. E aí, então, são muitos textos para ler, né? Então, por isso a gente está fazendo desafios mensais. Então, todo mês, uma das coordenadoras faz uma provocação e as membros escrevem, né? E aí, na última semana do mês, nós lemos e comentamos os textos das colegas. Então, é uma forma não só da gente se manter criativa, escrever, manter esse hábito de escrita, né? Como também de exercitar o nosso olhar crítico, a nossa leitura atenta e de ter um feedback sincero sobre os nossos contos, né? Que a ideia da Carla, quando criou o coletivo, era o seguinte: olha, não adianta eu mandar para uma amiga minha, muito amiga minha, que ela não vai ser sincera, ela vai ficar com medo de machucar os meus sentimentos. Mas se eu mandar criar um coletivo com gente que eu não conheço, talvez essas pessoas não tenham essa mesma barreira, não tenham essa mesma dificuldade de dizer o que pensam. Então, é isso que a gente, dessa forma que a gente trabalha lá no Escrevimento. Olá, Vamos recepcionar aqui a Luísa. Bem-vinda, Jorge. Luísa. Obrigada, tudo bom? Eu vou Tudo ter que bem. virar assim pra cima, assim, né? Isso. Ah, eu tava com ele deitadinho, que no YouTube a gente faz deitado, sabe? Ai, Você fiquei. faz live no YouTube? Não, eu faço de vez em quando publico em revista e tal, aí, em geral, tipo assim, eu não tenho canal, sabe? Mas em geral eles chamam pra fazer o lançamento, né? Sim. Tentando ajeitar aqui, gente, desculpa.
Não, relaxa. Deixa eu só contextualizar para o povo. Essa aqui que está com a gente é a Luísa Montenegro, uma das autoras que foi lida no mês de setembro aí pela Ordem da Traça. O conto dela é o Rendeiras de Ossos, que foi publicado na revista Noturna. A gente vai já começar já a comentar e tal. Deixa eu só ler aqui para vocês a introduçãozinha, né, do que se trata o conto da Luísa. Eu também tenho uma breve entrevista da Luísa aqui no feed do Instagram, tá? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da autora, um pouco mais sobre o conto, com mais detalhe assim, da literatura que a Luísa produz, é só acessar aqui o Instagram. E eu coloquei lá assim na legendinha, né, que a Luísa nos entrega uma narrativa intrigante, onde a protagonista está numa viagem com seu marido, a fim de se aproximar de uma comunidade matriarcal, as mulheres da Vila da Santa Desenterrada, vulgarmente conhecidas por rendeiras de ossos. A gente acompanha a agonia de Carmen, tentando trabalhar com respeito àquela comunidade, compreender a cultura e a vivência das mulheres que estão ali, e a ignorância de seu marido tecendo comentários idiotas e tomando atitudes burras, à medida que Carmen vai se envolvendo com as rendeiras de ossos, também vai se aproximando o dia de sua emancipação. Então, já de cara, assim, só pelo que eu li aqui, dá para ver que os contos, eles também, para mim, pelo menos, têm um entrelaço, porque a gente acabou de sair de um conto onde tinha ali uma pessoa que trabalhava com boatos, né, baseados em nada, e agora a gente tem aqui um marido que também tem opiniões idiotas e tal, e vocês vão ficar mais por dentro assim, do que acontece no conto. Vocês têm algum comentário sobre essa introdução? Nossa, que ódio desse marido, cara. Que ódio, que ódio, que ódio. O ódio, assim, do início ao fim. Teve um final muito bem merecido. Inclusive, parabéns, Luísa, por criar um personagem tão detestável. Porque o leitor gosta de passar raiva, o leitor gosta de sofrer. Então é muito bom quando a gente lê um conto assim que provoca essas sensações tão intensas na gente. Sim, eu até tuitei na época que eu tava fazendo, gente, eu tô fazendo um macho aqui, que vocês não têm noção. Eu tipo, mal espero a hora de chegar no fim do conto eu matar esse macho, porque tá muito puxado, muito difícil. E assim, é interessante que depois que eu lancei, vieram, tipo, algumas pessoas pra mim e falaram assim, nossa, menina, mas eu conheço exatamente esse cara, é o primo do cunhado da minha irmã, o meu cunhado, sabe? Sempre alguém tem uma história desse clássico, né? Desse clássico paspalho, assim, porque infelizmente tem algumas coisas que estão lá porque a arte imita a vida, né? No caso, né? Queria saber de vocês, meninas, se vocês têm fácil o conto, porque eu tive de baixar no notebook, não tem muito espaço, então eu já apaguei. Aí eu queria ler um trechinho, pelo menos, se vocês tiverem fácil, mas se não tiver também, tudo bem. Eu tô com ele aberto aqui. Tem algum trecho, Lícia, que chamou sua atenção? Ai, cara, é difícil escolher. Eu vou ler o começo, porque como eu tinha falado anteriormente, eu gostei que os dois contos se passam, pelo menos o comecinho do conto da Luísa também se passa num carro na chuva. E eu queria ler o começo para mostrar como são atmosferas completamente diferentes. Eu achei genial esse começo. O carro é uma sauna, os vidros abafados com nossas inspirações. Rubens inclinado contra a direção, os olhos piscando muito, vestígios batendo mais do que os limpadores de para-brisa. É impressionante como as estradas são mal iluminadas, falei mais cedo, como se a culpa da má sinalização fosse minha. E ele só me olhou de canto de olho, soltou uma Maria. E aí um buraco. Ai, Carmen, tá vendo? Essas estradas do Goiás, no DF são até aceitáveis, mas aqui, nosso calor se adere às paredes do veículo. O suor dele gotejando sobre o volante. O cheiro de sebo misturado ao doce do perfume importado. Um cheiro que antes me excitava, mas que agora me enoja. Não podemos abrir as janelas, porque lá fora o mundo desaba. Chuvas de verão no cerrado. Rubens sorri. Ultrapassa um caminhão numa faixa proibida. Uma aventura, hein, Carminha minha? Diz, a mão sobre meu ventre. E eu me pergunto o que aconteceu com o motorista preocupado dos 5 minutos anteriores.
Rubens gosta de suas narrativas e personagens. Tudo para minha esposinha, para o meu meninão aventureiro. E aperta a gordurinha embaixo do meu ventre. A mesma que sempre apertava muito antes da gravidez, balançando e rindo, e enterra a cabeça entre as mãos. Rubens, por favor, estou enjoada. Ele se chateia. Volta a se inclinar sobre o volante, expressão fechada. Minhas mãos estão pegajosas. Vômito se agita em meu estômago. Um jogo como o geyser que ele quis visitar em nossa lua de mel. Vamos viver aventuras, Carminha. Engulo. Muito legal esse começo. É claustrofóbico. Ele já coloca a gente ali. Eu me senti dentro do carro, cara. E assim, desde já odiando bastante o Rubens. E também, como a própria Luísa falou, consegui lembrar de vários caras, infelizmente, a partir do Rubens. Sim. Obrigada. Aproveita que você leu o trechinho, já puxa pra gente aí qual foi a sua percepção, né, o seu entendimento, interpretação do conto. Então, o que eu mais gostei nesse conto é que ele é extremamente visual. Eu não me lembro agora se foi se a Luísa tem alguma formação no cinema, algum contato com o cinema. Eu me lembro que ela se inspirou num curta-metragem, não foi? Sim. E assim, é tudo muito visual, como eu falei. Nessa primeira descrição, ela não faz uma descrição minuciosa do ambiente, mas ela vai ali soltando pequenas coisas. Ela faz referência a uma sauna, ela faz referência ao suor gotejando no volante, aos vidros que ninguém pode abrir porque está chovendo ali, são chuvas de verão, ou seja, chuvas fortes. A gente sente um abafado, sabe? Então, eu gostei muito como, logo no início, ela foi inserindo a gente num ambiente extremamente claustrofóbico, que é esse relacionamento, na verdade. Essa prisão, não é a prisão do carro, é a prisão do relacionamento. Também gosto da forma como ela se expressa, como ela retrata a gravidez, né? Ah, uma gordurinha abaixo do ventre. Ela não fala a minha barriga, o bebê, como uma grávida, como você espera que a grávida falaria, né? E depois, no final do conto, a gente acaba sabendo que a protagonista ela não queria esse bebê, ela teve porque o Rubens insistiu muito, botou da maternidade compulsória, enfim. Então, eu gostei muito como esses fatos foram se desenrolando de uma forma muito natural, muito cinematográfica, como a tensão vai crescendo à medida que o conto avança. E o final, claro, maravilhoso, vingou a todas nós. É catártico, né? O final. E você, Dani? Bem, a princípio já acende o instinto de alerta, né? Na narrativa. Eu fiquei o tempo todo tensa, já esperando uma violência por parte do Rubens, né? E eu tive uma outra interpretação que talvez essa aluna, né, tenha, vamos dizer assim, amparado de fato essa professora por ter percebido esse casamento que está fadado ao fracasso. E ao final, ela acaba resgatando a própria essência, coisa que ela havia perdido para atender os anseios do marido, né? Tanto que, ao final, quando ela, né, dá aquele fim maravilhoso a ele, ela é amparada pela figura do qual elas estão dedicando o ritual. Eu também Assim, como se, na verdade, a santa tivesse escolhido, de alguma forma, né? A santa soube. E ela escolheu a Carmen para fazer parte disso, né? Achei bem bacana. Perguntar, tipo, essas interpretações eu respondo, a gente deixa no ar. Porque eu acho Se você tem quiser. bastante beleza também nisso de todo mundo conseguir, tipo, encontrar a polissemia, né, num texto. Então, às vezes, pra mim, pelo menos, até tipo, ah, não, eu queria tal coisa, ou a Santa escolheu, não escolheu. Até porque alguma dessas questões eu deixei aberto, assim, sabe? Mas eu pensei o Rubens muito como, e é assim que eu tô tratando na novela que eu tô escrevendo agora, que é baseada no conto, né? O Rubens muito como situação crítica, como catalisador dessa situação. Que talvez fosse uma coisa assim, que elas, se ela fosse sem o Rubens, ela ia ficar ali um mês. No conto, na verdade, são 2 semanas, né? Ia ficar ali as 2 semanas, não ia ter tanto aprofundamento e ia voltar. Então, talvez ela não entrasse
tanto naquela comunidade. Só que aí o Rubens entra como um elemento disruptivo, né? Nessa situação e que, enfim, que dá o start para toda a situação que se desenrola, assim. Sim. Não, mas fica à vontade, tá? Para sempre comentar o que você achar necessário, responder, né? Alguma coisa. Fica bem à Tá. vontade. Também gostei muito dessa parte. O próximo comentário da Alicia seria esse, né? De como você escolheu uma personagem. Você já pode até comentar, Alicia, o que te impactou, né? O que te fez, se fez você refletir de alguma forma no conto, aí você comenta sobre a personagem, né? Sobre a mulher. Eu diria que eu gostei também exatamente por isso. Ela tá ali. Eu gosto de estudar também pessoas, comunidades, gosto de entender o outro, né? E tal. Então eu me identifiquei já com ela de cara, assim, né? Eu seria super ela, assim, então, respeitosa e tal, tentando entrar ali, entender, compreender melhor, né? Aí você pode já comentar o que te impactou e o que te fez refletir no conto. Então, achei muito interessante essa personagem que ela tem curso superior, é uma pesquisadora, uma professora pesquisadora. Tem até um trecho no conto em que ela tem um flashback de uma situação constrangedora que ela passou por um beijo numa festa. E alguém falou, mas ela estuda sociedades matriarcais. Então, para ver, né, às vezes a gente é feminista, a gente está envolvida ali com temas femininos, com a luta da mulher, e às vezes a gente se vê numa situação dessa, num casamento desse, que a gente não consegue se desamarrar sozinha. Então, parece mesmo que a Santa, de alguma forma, soube, né? E chamou a Carmen para perto dela, porque talvez, e como a própria Luísa falou, né? Realmente, talvez se ela tivesse sido sem o Rubens, ela teria estudado as comunidades, teria voltado para o relacionamento claustrofóbico dela. Mas como o Rubens foi junto, e o Rubens só foi porque, enfim, ela estava grávida, ele precisava proteger o meninão dele, né? Acabou que a personagem teve esse ponto de virada. Sim, e são questões que eu queria discutir mesmo, sabe? Essa questão da corporalidade, do corpo da mulher ser uma propriedade pública mesmo, né? Não é privado. Então é o que eu quis trazer também com esse negócio da gordurinha. Todas essas microagressões que ele fazia, tipo assim, ele já apertava a barriga dela antes dela estar grávida, que é aquela coisa que é carinhosa, mas no fundo você sabe que é uma microagressão, né? Não, é uma agressão, assim, é uma violência, né? E era isso, essa discussão da corporalidade, da maternidade que eu queria trazer mesmo com essa história. E você tem algum comentário sobre isso, Dani? Eu achei super interessante a aluna dela, né, ter permitido, já que era uma sociedade, pelo menos é o que eu entendi, mais protegida, né, mais fechada, e talvez a aluna dela tenha entendido o que ela necessitava, né, dentro daquele ritual, despertar o autoconhecimento dela que já havia se perdido diante desse casamento tão violento, né. Um dos próximos comentários seria a abordagem, né, e os elementos narrativos que a Luísa utilizou, né, nesse conto. Aí a gente voltaria àquela questão que você falou, Lícia, que é a do carro, né, como prisão, que já se refere também ao relacionamento que é uma prisão, que é a verdadeira prisão, né? E como algumas cenas são mostradas para a gente, como leitor, entender, olha, ela não gosta, ela não está gostando, né? Apesar dela ter um posicionamento assim um pouco mais até feminista, né? Ela ainda tá presa àquele relacionamento. Era só aquilo que estava amarrando ela, né? Depois ela tem a sua emancipação no final. E aí já seria o comentário da Dani também, né? Que ela fala que as abordagens dos elementos narrativos que funcionaram foi a agonia, né? A presença da agonia, do medo e o final, né? De libertação e autorreconhecimento. Autoconhecimento, aliás, desculpa. Vocês querem comentar sobre essas abordagens e elementos ou vocês acham que já foi discutido? Eu queria só acrescentar sobre isso que você falou, que a gente vai sentindo desconforto da Carmen. E isso se dá muito por conta das ações do Rubens. O Rubens também ele tem um humor muito oscilante, né? Uma hora ele encarna personagens. Então, uma hora ele tá com aquele personagem que ele chama ela de Carminha Minha. Achei muito bacana também a repetição desse termo, né?
Então tem horas que ele tá ali super amável, animado, e aí do nada ele fecha a cara, ele muda. E isso tudo contribui também para a formação da tensão do conto. A personagem está o tempo todo tensa, ela não descansa. E a gente fica tensa também. E ao final, depois dessa transformação, ela até para de enjoar. Ela não enjoa mais, né? Então, muito bacana. Falou que a personagem não descansa, tem até uma cena que ela tá dormindo e o cara chega de manhã lá, né, de madrugada no caso, e se joga em cima dela lá e acorda ela. Ela não descansa, não tem paz, né? Aí tem a pergunta referente à subversão da expectativa, né? Como é que a Luísa subverteu a expectativa de vocês? A Alicia tem um comentário sobre isso, que acho que até já foi. Não, acho que não foi conversado, que é a pesquisa científica ligada ao sobrenatural. Você quer falar sobre isso? Sim, porque a protagonista ela vai lá para estudar aquela sociedade, né, e tal, mas aí, de repente ela se vê em volta do próprio mistério da santa, dos ossos que são. Enfim, esses ossos que se entrelaçam, né, nas roupas, elas vão fazendo essa renda, entrelaçando com os ossos que contam a história. Então, inicialmente, ela vai por uma questão, por um interesse científico, e às vezes a gente pensa que a ciência é uma coisa, divide, né? Ciência é uma coisa, sobrenatural é outra, mas está tudo entrelaçado. Sim. Era a minha ideia mesmo, assim, eu queria justamente fazer uma provocação até decolonial, assim, sabe? Dessa questão da ciência separada do conhecimento tradicional e, enfim, essa dualidade, né, que é uma coisa bem ocidentalizada, assim, de você colocar, tipo assim, ciência versus magia, bem versus mal, claro versus escuro, né? Então eu queria trazer justamente essa provocação para o texto, sabe? Que, tipo, tem outros tipos de saber, tem outros tipos de conhecimento que não podem também ser descartados, né? Isso aí eu achei bem interessante. E tem até uma membra da ordem, que é a Maurília. Ela não está presente aqui hoje, mas ela tinha comentado comigo, né, sobre como isso chamou essa mitologia que você criou. Ela queria até fazer essa pergunta, se foi criado essa mitologia das rendeiras de ossos ou se você se inspirou em algum lugar. Aí na sua entrevista você responde que foi baseado no filme. Você poderia até comentar um pouco sobre o que te inspirou no filme, o que você absorveu de lá, o que é também sua criação, né? Uhum. Não, quando saiu o edital da Noturna, eu gosto muito dessa questão do gótico latino-americano que está emergindo agora, né? Essas escritoras Mariana Henriques, Giovanna Ribeiro, Mônica Orredas. Eu gosto muito e assim, eu me identifico muito com essa vertente, porque eu acho que assim, existem dois tipos de horror. Tem um tipo de horror que ele é bem conservador, na verdade, e bem pró-sistema, assim, do tipo, se a gente for até os contos de fada, os cautionary tales, né? Não saia de casa se os seus pais falarem para não sair, porque senão você vai morrer, né? E aí a gente vê isso, essa tradição vindo no horror até hoje em dia, até os slashers, assim, não vá pro mato, se você for transar e usar drogas no mato, você vai morrer. Então é um tipo de horror bem mantedor, assim, do sistema, sabe? E o tipo de horror que eu gosto, que me interessa e que eu busco fazer é justamente o contrário. Ele é bem anti-establishment, assim, bem anarquista, sabe? É você questionar as estruturas de dentro da sociedade, porque tem muitas coisas que a gente passa e que acontecem no dia a dia que se você for parar para encarar com um olhar mais aguçado, mais sensível, são horríveis, são terríveis, sabe? Então, é um horror que vai mais nesse sentido de denúncia, assim, de estruturas, dessas estruturas, né? Estruturas patriarcais, capacitistas, LGBTQ-fóbicas, enfim. Esse é o tipo de horror que me interessa, sabe? Esse horror subversivo. Então, quando saiu a proposta da Noturna, eu achei muito interessante, porque eu vi logo ali pelo site que essa proposta era justamente trazer essa discussão do gótico latino-americano, que está tendo essa produção lá fora, na América Latina, né? E atualizar aqui para o Brasil, que é a América Latina também, mas que a gente se comporta, às vezes, como se não fosse, né? E aí era um espaço justamente para esse diálogo, né? Com essas autoras.
E aí eu, tipo, vou pensar num. Só que tinha tema, então não podia mandar um outro texto meu que já estava feito, né? Então eu comecei a pensar sobre o que eu vou fazer. O tema tema era verão. Isso, o tema era verão. Por isso que o meu tem chuvas, aí no restante da noturna tem outros dois contos, eu acho, também, que trabalham com a ideia da chuva, porque o verão aqui pra gente é a chuva, né? Não é neve e tal. Pelo menos aqui em Brasília, a região que eu sou, é assim. E aí o que acontece? E aí eu tava, tipo, pensando numa ideia, não vinha nenhuma ideia, e passou no YouTube a propaganda. Eu tava ouvindo música no YouTube. Passou no YouTube a propaganda desse curta-metragem. E aí, quando eu olhei, assim, as imagens eram tão diferentes, assustadoras, assim, ao mesmo tempo meio oníricas, sabe? Ele é um documentário feito, ele é um stop motion feito com bonecos de tipo de gesso, de papel machê, de altura, tipo, altura humana, assim, sabe? Então, ele é bem esquisito, assim. E aquela imagem era uma menininha, vinha vestida de noiva, assim, andando. E aí aquela imagem ficou me, sabe? E aí a partir daí eu tive a ideia pro conto, mas assim, eu inventei, são criações minhas. Tanto a Santa Desassada quanto as rendeiras. Nesse curta, a menina traz uns ossos, assim, e aí ela limpa esses ossos e ela começa a dançar e os ossos dançam em volta dela. E aí eu meio que fiz uma homenagem naquela cena da iniciação da Maiara, né? Aí foi isso, mais ou menos, de onde surgiu essa mitologia. Muito bom. E aí tá rendendo uma novela agora, né? Vai ter Sim, mais disso? vai. Talvez eu ainda tô decidindo, mas acho que eu vou tirar. Isso, meus amigos estão, não faça isso. No final das contas, a Santa Desenterrada realmente era uma vampira, uma criatura mitológica que cuidava ali daquela comunidade, né? Na novela, eu tô pensando em deixar em aberto, assim, não ter uma aparição dela. Porque eu quero focar muito nessa questão da metáfora do que tá acontecendo pro relacionamento dele, sabe? Então eu achei que se eu fosse botar também a novela ela não trabalha, ela não funciona como um conto, né? Então não adiantava eu trazer só no último capítulo essa figura, eu ia ter que trabalhar ela, vir trabalhando ela ao longo do romance, e aí eu achei que poderia um pouco perder o foco do que eu queria, sabe? Então eu acho que eu vou deixar ele mais aí vocês podem até me dar a opinião de vocês, mas eu tô achando que eu vou deixar ele mais numa coisa assim, será que é, será que não é, sabe? Não fechar em definitivo, assim. Adorei, adorei. Você, vou dar uma opinião contrária dos seus amigos, viu? Porque eu achei essa ideia muito bacana. É o tipo de texto que me prende, que me deixa assim, pensando muito tempo. Tá, beleza. Então é porque eles ficaram, é tão legal essa figura pode ser uma vampira, pode ser não sei o quê. Gente, mas vou ter que desenvolver ao longo da novela, né? Já não tem como deixar ela solta aparecer no final. Assim, em geral, eu não gosto quando isso acontece. O conto que tem que ser condensado, né? E acabar com um impacto, assim, para o conto funciona muito bem. Pra novela tem que chegar aqui e depois você tem que dar uma descida no final, enfim, tem toda uma questão de ritmo, né? Que tem que pensar também. Eu queria perguntar até para a Alice, você comentou sobre esse movimento de terror gótico latino-americano que está acontecendo agora, né? Tipo, nesse exato momento tem gente produzindo esse tipo de literatura. Você está familiarizado, Alicia? Porque no coletivo Escreviventes tem bastante mulher, né? Produzindo vários tipos de gênero, né? Tem gente lá, tem mulher lá que produz terror também. Tá familiarizado mais ou menos com esse tema? Tem mulher que produz terror. Eu não estou tão familiarizada com o tema, mesmo porque né, eu falei para ti que eu estava afastada, tem uns meses afastada da literatura, dos estudos literários, porque enfim, estava estudando um monte de coisa chata, mas para estudar. Enfim, mas tem mulheres que escrevem terror. A gente percebe, acho que pelas próprias provocações dos escreventes, que os textos acabam tendo uma pegada ali muito mais voltada para o drama e para relações familiares ou, enfim, relacionamentos, relações humanas em geral. Mas tem mulheres que trabalham horror, assim como tem mulheres que trabalham fantasia sombria. Então tem uma diversidade bem bacana. E gostei de saber desse movimento. Fica aí a dica para mim pesquisar, para pesquisar mais sobre o assunto, né?
Eu acredito que o Moacir tá finalizando agora um curso, né? Uma oficina. É curso ou oficina, Luísa? É a oficina de gótico, foi, eu acho que o nome é gótico, da oficina. E aí ele veio desde os primórdios do gótico, passando por todo, assim, toda a produção lá fora, aqui no Brasil, para acabar com esse estudo dessas obras dessas autoras. E é muito interessante porque, assim, inclusive, quem me indicou minha primeira bibliografia dentro dessa escola foi o Moacir, porque ele pesquisa isso, né, no mestrado. Ele vai defender o mestrado dele ano que vem sobre isso. E aí eu mandei um texto para a revista dele, e o texto foi aprovado. E aí ele falou assim, nossa, mas isso que você está fazendo aqui é gótico latino-americano, cara. Você conhece esse movimento? Aí eu, tipo, não. Aí ele me falou, tem a fulana, a ciclana, não sei o quê. Eu, tipo, caraca, realmente tipo, são as temáticas que eu estou utilizando, sabe? Tem toda uma série de semelhanças, assim. E aí eu até brincava assim, porque não teve assim tipo um congresso de escritoras de horror. Então vamos lá e a gente vai decidir aqui nossas temáticas, né? Mas é porque eu acho que todas crescemos com questões muito parecidas e com influências muito parecidas. Então eu acho que naturalmente converge, né, para essas temáticas. São temáticas em geral, falando de alteridade, corporalidade, corpo-território, né, patriarcado, enfim, é bem interessante. Eu vou passar depois, eu deixo por escrito qualquer coisa lá no post, ou não sei se vai ficar gravada a live, eu deixo as referências por escrito. Bom, então fica aí também a indicação do Moacir Fil, que ele manja muito de terror e está trabalhando com o gótico latino-americano. E a gente chegou a fazer uma roda de conversa no Twitter, através do perfil da Ordem da Traça lá, né? E falamos sobre terror. Aí o Moacir participou também, comentou um pouco sobre o trabalho que ele tem feito, a pesquisa que ele tem feito, então é bem interessante. A Dani, você quer comentar sobre se te surpreendeu, como que a Luísa te surpreendeu, se subverteu as suas expectativas, e aí a gente vai para a última pergunta. Até demais. O que mais impressionou foi a identificação, como ela tinha falado no começo, alguns homens são assim, e eu conheço vários com esse mesmo comportamento, então isso me assustou um pouco, fiquei bastante intrigada, mesmo que a história ela conduza para o fantástico, o gótico, mas eu também quero elogiar, né, que amo essas histórias fantásticas, góticas, que estão atreladas a críticas sociais, né? Eu admiro bastante. Obrigada. A última perguntinha seria de vocês mesmos, né? Eu tinha deixado no formulários o que vocês gostariam de perguntar para a autora. Agora vocês estão de frente com a autora. Pode fazer essa pergunta, Alicia. Então, uma das minhas perguntas, a Luísa já respondeu, que foi a questão da protagonista ser do meio acadêmico, e ela disse que foi realmente, de fato, proposital, né? Quis mesmo provocar essa reflexão na gente. E a segunda pergunta é que, como é um conto longo, eu queria saber como foi essa construção. Tipo, teve uma cena que veio primeiro, porque é um conto longo e muito bem trabalhado. Ele mantém o fôlego, ele vai numa escalada muito bacana. Então, eu queria saber como foi organizar essas cenas. Teve um insight que lhe veio primeiro? Você excluiu ou incluiu algumas cenas ao longo da escrita? Como foi? Depois que eu vi esse vídeo, eu fiquei um tempão pensando numa ideia, sabe? E aí foi surgindo primeiro a ideia das rendeiras, né? De mulheres rendando com ossos. Tipo assim. E aí, a partir disso, eu tive. Aí veio a ideia da Santa Desenterrada e dessa comunidade, né? E aí eu pensei, vou fazer uma antropóloga, porque eu não queria colocar ela indo com o marido, sabe? Eu achava que era muito importante para a dinâmica dos dois esse fato dele ser, tipo, fracassado e ela ser muito bem sucedida, que eu acho que essas idiosincrasias são interessantes também, porque a gente, pelo menos eu conheço várias mulheres que são super bem sucedidas, sabe? Super fodas e, tipo, com um cara lixo que trata elas, tipo, que nem lixo justamente para poder
manter o nível com ela, né? Porque tem que trazer ela para baixo para poder, tipo, manter o controle sobre elas. Então eu decidi explorar essas, essas temáticas. E aí, quando eu sentei para escrever, essa primeira parte até o hotel saiu, tipo, sabe, tipo, em geral eu reescrevo os primeiros parágrafos um tempão tentando pegar a voz. Mas esse veio a voz, assim, bem clara na minha cabeça, sabe? Eu sentei, tipo, já escrevi, assim, até aquela parte do quarto. E aí depois e foi numa noite, assim, sabe? Foi Eu escrevo muito de madrugada, sabe? E aí foi uma madrugada, assim. E aí o que acontece? Aí depois disso eu tive certa dificuldade. Eu, tipo, meu Deus, agora, tipo, saiu a voz, mas, tipo, cadê a voz? Aí eu fiquei. Mas aí depois saiu tranquilo, assim. Fiquei buscando aquela voz ali um pouco, que saiu meio no susto, né? Mas aí depois fluiu tranquilamente. E depois que eu escrevi a primeira. Não, na verdade, eu planejei ele antes. Eu pensei, vai ser a mulher no carro, e aí ela vai, né? Planejei, pelo menos esse primeiro ato eu planejei antes. Até a parte que a Bárbara vai buscá-los, né? Lá no coisa. Mas eu já sabia, lá na cidadezinha, mas eu já sabia que ela ia matar ele no final. Tipo assim, que ele ia atrapalhar que ele ia encontrar alguma coisa, e aí isso ia levar ele enfim, ia desbalancear o restinho que restava para desbalancear da situação e e ela ia matá-lo, né? E a Santa ia aparecer. Mas foi mais ou menos isso. Mas eu vou também muito criando à medida que eu escrevo, sabe? Eu, tipo, sou um pouco. Como é que eles chamam? Fencer, né? Eles falam em inglês, agora jardineiro, um escritor jardineiro, que você vai aguando para poder as coisas irem surgindo e vai criando à medida que surge, né? Bem, está respondida. Você está satisfeita com a resposta, Alice? Tô demais. Então eu quero agradecer demais, viu, Luísa, pela presença. Obrigada. Antes de me despedir, queria que você comente. Você já falou na entrevista sobre como foi, né, a dinâmica ali com a revista, né, como foi o processo e tudo mais, mas eu queria que você falasse, fizesse seu jabá, né, onde mais a gente pode encontrar seu conteúdo, suas produções, né, seus textos, onde mais você é publicada. Eu tenho um livro, Infanto Juvenil, se chama A Menina Estrela d'Alva. Ele ganhou um prêmio, foi publicado. Mas assim, é um livro Infanto Juvenil raiz mesmo. Ele é adotado em escola para 10 a 11 anos. E ele pode ser encontrado tanto na Amazon quanto no site da editora. Se jogar lá no Google A Menina Estrela d'Alva, aparece. Eu tenho também alguns contos publicados. Eu publiquei na revista Escambanáutica um conto de horror também, chamado Ruínas. Publiquei na segunda edição da revista Eita um conto meio estranho, meio esquisito, meio uma ficção científica brasileira, assim, chamado Banquete para Alienígena. E tem esse conto publicado na Noturna também. Esse ano eu vou publicar também na Pulpa, que é a newsletter da Escambanáutica. E é isso. Ah, eu tenho um conto na Trasgo também. Vocês jogando Luísa Montenegro no Google aparece tudo, já aparece bem, tipo, escaladinho, assim. Muito bom. Eu queria até perguntar, porque dos temas assim que eu estou me interessando mais, que eu estou pensando bastante, é a relação da literatura com a escola. Eu tenho pensado não sei, desenvolver algum projeto que leve autores independentes para dentro das escolas, para apresentar para os alunos, porque eu estava até conversando com a Maurília, que é membro, né, aqui da Ordem, ela é professora e das últimas leituras que a gente fez aqui na Ordem, ela levou 2 contos de revistas para a escola, como atividade para os alunos lerem, né? E eles gostaram muito. E os professores não faziam ideia do que era uma revista literária. Então, eu acho que revista literária acaba sendo ainda muito nichado dentro das nossas próprias bolhas. E eu queria ver uma forma de ligar com as escolas. Aí você falando que tem um livro, né, que foi adotado nas escolas, foi isso? Você pode comentar um pouco sobre isso? Não, porque essa editora, ela trabalha só com literatura, tipo, first aid, que eles chamam, né? Até o fundamental.
e eles não trabalham com literatura adulta, né? Então, eles já têm esses contatos com as escolas, sabe? Eles apresentam, eles levam para as escolas e apresentam. Mas, assim, eu tenho certa experiência com projetos dentro de escola que no doutorado eu fiz. Um projeto, parte da minha pesquisa era dentro de escola, sabe? Era com adolescentes, não era com criança. Mas, em geral, você tem que ir escrever o projeto, né? E apresentar na escola que você quiser fazer essa entrada. E aí, se eles comprarem, em geral, um professor vai comprar mais, encabeça, assim, sabe? Vai junto com você em parceria, assim. E aí é isso. Em geral, é melhor você fazer também no horário contrário ao horário da aula, sabe? Para não ter problema de deles perderem conteúdo e tal. Mas esse foi o processo, pelo menos no doutorado, que eu fiz para fazer esses projetos dentro das escolas. E aí foi o que deu certo, assim. Entendi. Depois, então, a gente vai conversar melhor sobre isso, porque é algo que eu estou me interessando, né? E se tiver alguém assistindo e quiser fazer parceria comigo para trabalhar essa ideia, eu estou aí disponível, tá? Antes de finalizar, então, a live, deixa eu só dar os recados, né? Falando sobre a ordem, né? Expliquei no início como ela funciona. Excepcionalmente, hoje a gente não vai estar falando aí sobre o que editais abertos, né? Não deu tempo de eu pegar, de eu colher esse material para estar passando aqui para vocês, mas com certeza no feed do Instagram vai ter, né? Então a ordem ela funciona aqui no Instagram, no feed do Instagram aqui vocês vão encontrar entrevistas, logo mais vai ter resenhas, vai ter, né, sempre algum conteúdo pensado para vocês, né? Às vezes tem um artigo, a gente publicou já 2 artigos aqui no perfil do Instagram. Também funcionamos lá no Twitter, tem roda de conversa sempre, falando com editores de revistas, com autores publicados, falando sempre algo relacionado referente ao interesse da gente, do nosso público, da nossa classe aqui, né, de escritores independentes. Um dos temas vai ser esse aí, sobre literatura nas escolas, eu quero falar sobre newsletters também, por exemplo. Quero falar sobre muita coisa aí, quem tiver interesse, chama para conversar, para a gente organizar direitinho, tá? Então é isso. Queria saber de vocês o que vocês acharam da experiência da live, né? Vocês duas, Dani e Lícia, que estão estreando aqui hoje, né, comigo. O que vocês acharam desse papo, né? Desse formato aqui? Pode começar por vocês. Eu gostei muito da oportunidade de falar com a Luísa. É uma pena que a Paula não teve essa entrevista, não pôde estar com a gente, né? Mas eu gosto muito das lives atrás. Já tinha participado de outras como espectadora, né? Como ouvinte. E eu gosto porque fica uma conversa muito honesta, muito gostosa, sem pompa e circunstância. A gente se sente próximo do autor e a gente consegue ali perceber como a cabeça do autor funciona. Então, show de bola. Você, Dani? Eu gosto muito desse formato de live, porque a gente aprende, né? Quando a gente fala no coletivo, a gente passa a entender melhor as interpretações dos outros. E eu adorei entender melhor a história da Luísa, porque eu também tive diversas interpretações e ela esclarecendo, né, algumas partes da história, né? Também ajuda a inspirar a gente, né? Caso a gente vá arriscar no gênero, entre outras coisas. É bem saudável, é maravilhoso a gente conhecer outros formatos de história, já que eu me encontrava distante de leituras de revistas, e com esse incentivo agora eu posso voltar a ler assiduamente. É isso aí, a gente tem que estar sempre espalhando a palavra da traça, né, e convertendo novas traças, novas pequenas traças. Então, Dani, aproveita e já passa o seu recado, né? Onde que a gente pode te encontrar e te ler? Eu tenho apenas um conto atualmente na Amazon, né, no meu perfil, Dani Belo, esse do qual estou falando agora, e no Twitter também. E em breve a noveleta vem aí, através desses links também. Massa. E você, Lícia? Eu também tenho um conto publicado na Amazon, se chama Rogar por Nós, foi publicado em 2020. E, além disso, eu tenho alguns contos publicados em revistas, em antologias. O mais recente foi o lançamento do Fraturas, que é a antologia do segundo concurso literário de Cultura das Palavras.
Tem um conto meu, foi um dos 30 escolhidos, né? Minha primeira experiência escrevendo a distopia, então foi um conto muito bacana de escrever. E, além disso, né, fazendo aqui jabá, convido todo mundo a conhecer a revista Efeito Coliteral, né? O último tema foi sobre água, então tá bem bacana. Tem contos lá, né? Isso. Vamos ler no mês que vem? Literador é o novo currículo. Vamos separar um conto pra gente ler no mês que vem, em novembro? Certo. Pode ser? Adoro. Toco na hora. Beleza. Sobre mim, eu não tenho nada publicado na Amazon ainda, né? Eu sou autor de Wattpad, né? Eu tô vindo do Wattpad e tal, então eu ainda tô passando todos os meus textos lá, adaptando, trabalhando, mas vai ter um conto no final do ano ou no início do ano que vem meu, né? Que é o Bicho da Seda. É um conto muito bom que eu misturo ali magia com tecnologia, ciência e tal. Eu gosto bastante desse tipo de temática, né? Mas eu tenho trabalhado bastante como colagista, como capista, então eu peço, me contratem, né? Se você quer um diferencial na sua capa dos seus livros, dos seus projetos, me contratem, faço uma arte bonitinha para vocês. Tenho trabalhado com revistas, com editores e com autores independentes, né? Tenho feito capa para o selo Ficções Pup, né? Que publica vários autores sempre em antologias, cada mês uma antologia diferente. Para a revista Contos de Sansara também tenho feito capas. A Alicia conhece, né, Alicia? Contos de Sansara. A Michelle é do Escreviventes, né? E agora, recentemente, né, eu posso anunciar já, fui contratado pelo Felipe Cavalcante e pela Michelle também. A Michelle me contratou como capista de um livro que está vindo. Então, gente, vamos espalhar também a palavra da colagem digital, que casa super com literatura, tá? Sim, com certeza. E é isso, pessoal. Então vamos nos Eu despedir. queria Muito obrigado pela agradecer o presença. convite. Obrigada, foi ótimo. Foi uma Obrigado honra. você, Luísa. E é isso. Obrigada. Por nada, obrigado você. Obrigado vocês também, tá, meninas? Pelo auxílio e pela live, pela companhia.